Olá pessoal, eu sou Diego Henrique, eu sou aluno da PUC Minas Betim, estou fazendo essa matéria aqui de análise e desenvolvimento, tecnologias para análise e desenvolvimento de sistemas e venho apresentar para vocês o nosso primeiro trabalho prático, que é um trabalho referente a um desenvolvimento de uma API, né, de um sistema de venda de veículos. Então foi proposto para a gente que a gente utilizasse nossos conhecimentos, né, que nós adquirimos ao longo do curso e desenvolvesse uma API para a gente poder estar apresentando para vocês essa API. Então foi realizado, né, esse desenvolvimento de um sistema que é que para venda de veículos. Esse sistema envolve, né, cadastro de veículos, de clientes, vendedores e a realização das vendas. Foi utilizado o C Sharp, né, como nossa linguagem de programação, fizemos o desenvolvimento no Visual Studio e utilizamos tecnologias como ASP.NET Core, Entity Framework, SQL Express e o Swagger, né, para a documentação do nosso projeto. Então, vou apresentar para vocês aqui primeiro um pouco do, do nosso ambiente de desenvolvimento, que seria o Visual Studio. Então, esse aqui foi no nosso ambiente de desenvolvimento. Nós realizamos o desenvolvimento nessa ferramenta, né, que é o Visual Studio. Então, aqui eu criei os códigos. Então, aqui nesse menu à esquerda você pode ver que aqui tem os models, que é cliente, pagamento, veículo, vendas e vendedor. Que aqui é onde a gente está colocando, né, o cadastro de cada um desses. Por exemplo, cliente. Aí aqui, quando a gente entra, a gente pode ver aqui, né, nossos getters e setters do cliente ID, e-mail, então né, aqueles dados que a gente vai receber ali do cliente e também a gente precisa depois de que a gente recebeu todos esses dados desses clientes fazer um controle, né? Então, onde que eu vou pedir, como é que eu vou pedir esses dados e o que que eu vou fazer com esses dados? Então, eu criei aqui um controller para cada um, que dentro dessa pastinha aqui de controller. Dentro dessa pastinha de controle você pode ver que aqui eu tenho o código de cada um, do cliente, do pagamento, da venda. Então esse código aqui ele faz essa interface ali, né? Vai pegar e vai falar para onde que eu vou mandar esses documentos. No caso, eu estou mandando tudo para um banco de dados, né? Igual a gente viu no nosso curso, que é um banco de dados no SQL Express. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. É muito interessante. Então a gente fez todo esse código no C Sharp. A ferramenta a gente utilizou uma ferramenta para poder fazer essa integração com esse que é SQL Server Management, que é uma ferramenta gratuita que para a gente poder fazer, né, esse banco de dados. Esse aqui é o meu banco de dados, né, que eu configurei aqui para realizar. Então aqui dentro de databases eu tenho uma outra atividade aqui que eu já tinha feito para o curso também, mas a atividade que a gente está apresentando agora seria essa atividade aqui de venda de veículos. Então, eu abrindo aqui, eu consigo ver as minhas tabelas, que são aquelas tabelas que eu mostrei para vocês anteriormente ali no C Sharp, né? Então, ele faz esse espelhamento aqui dentro do banco de dados para facilitar o nosso desenvolvimento. Então, a gente não precisa de criar essas tabelas aqui. A gente realizou alguns comandos ali no C Sharp que ele pegou e preparou todo esse ambiente para a gente, né? E ficou muito interessante. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui a tabela de clientes. Aqui eu tenho as minhas chaves, por exemplo, a minha tabela de cliente tem a minha chave primária, as outras tabelas também têm as chaves dela, igual pagamentos. Pagamento acho que tem mais chaves. Tá vendo? Tem uma foreign key em vendas, então toda venda tem um pagamento, né? E tem a primary key dela. Aqui em veículos, né? Que tem também as suas chaves, mas é em vendas que nós vamos ter mais foreign keys, que é vendas recebo, né, um dado do cliente, então preciso de ter um identificador do cliente, né, para quem eu realizei essa venda, o vendedor que realizou essa venda também tem uma foreign key para isso e uma foreign key para a venda de veículos. Então aqui no banco de dados a gente fica com isso. E agora eu vou realizar para vocês
alguns testes no sistema, né, para vocês verem ele funcionando. Depois eu volto aqui no banco de dados para a gente poder ver os dados aqui dentro, né, dos testes. Ah, você realizou o teste lá no Swagger, mas e o banco de dados? Está funcionando? Então aí nós vamos provar, né, que o nosso banco de dados está 100% funcional e nossa API está aqui 100%. Vamos lá então para o Swagger. Irei abrir aqui o Visual Studio e executar. Então voltando aqui, né, gente, ao nosso teste, irei realizar pelo Swagger. Eu fiz previamente algumas inserções no banco de dados, né, para a gente não delongar muito essa apresentação, para a gente conseguir realizar nesse tempo previsto de 10 minutos. Então eu vou mostrar para vocês aqui algum, por exemplo, o de veículos, que um get, né, que é pegar essas informações lá do cadastro de veículos. Então vou executar aqui o teste. Ele pegou, tá vendo as informações que já tem lá no meu banco de dados que eu populei anteriormente. Então pegou um veículo ID 7, a marca Uno, Fiat, no modelo dele, o ano de 2020. Para vocês verem que eu entendo muito de carro, né? Mas agora vamos ver também um pouco dos nossos filtros, né? Porque eu criei alguns filtros para poder deixar a nossa aplicação mais interessante. Então aqui temos um get de filtro por ano. Então eu vou testar esse filtro também com vocês para vocês verem funcionando. Então a gente viu que já existe aqui, né, no banco de dados essa informação. Eu quero filtrar então pelos carros do ano de 2020. Então vou digitar aqui o ano, execute, e ele me passou esse dado desse veículo. Então vou fazer aqui um delete também, né, pelo ID, para a gente ver funcionando. E vou 200 OK e vou pesquisar novamente. Nenhuma resposta. Então, pessoal, agora na nossa reta final eu quero testar o SQL Server, né, e mostrar para vocês funcionando, eu inserindo um dado lá diretamente no SQL Server, ele aparecendo aqui no Swagger. Então, eu vou abrir o meu SQL Server. Eu preparei algumas consultas aqui para demonstrar para vocês. Eu vou pegar aqui na minha colinha uma de inserção. Vamos aqui inserir um valor. Então vou aqui no New Carry, vou jogar esse novo valor, vou colocar um nome diferente do teste que eu realizei. Então vou botar aqui um qualquer, um Jurandir Fubanga e um número aleatório para o CPF dele. E vou executar. Se vocês verem aqui, apareceu para mim a mensagem, né? One row affected. Então, uma linha foi modificada ali no meu banco de dados. Aí, agora, será que foi a linha certa? Vou fazer uma consulta. Então, vou jogar uma nova consulta aqui. Não, é veículos que eu inseri, foi um vendedor. Foi um vendedor. Então, da tabela de vendedores. E vou executar. Ao Jurandir Fubanga aqui, com o CPF que eu inseri. E ele tem o ID número 5. Agora, eu vou consultar de novo no Swagger, né? Um vendedor. Pelo ID dele, número 5, como a gente viu. E vou executar. Executei. Ele me voltou o resultado aqui. Aqui, ó. Jurandir Fubanga. E o número que eu coloquei aqui é aleatório. Então ele já pegou lá no banco de dados aquela inserção que a gente fez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, sem mais delongas. Foi feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço a todos.